Pessoal, a gente vai falar agora ainda sobre direito constitucional, obviamente, direitos e garantias fundamentais. A gente vai falar sobre direitos fundamentais, a gente que está vendo ainda, certo? Que está previsto lá no artigo 5º, certo? O que eu vou falar para vocês? Algumas pessoas elas estão sentindo alguma dificuldade, certo? Essa dificuldade ela é normal, porque eu estou vendo pela primeira vez, certo? Aos poucos você vai se familiarizando, as questões você vai fazendo, as questões aos poucos você vai quebrando essa barreira do desconhecimento, ok? Mas enquanto tem essa barreira do desconhecimento, vai ter essa eventual dificuldade que você vai superá-la com o passar do tempo e da insistência. Assim como você superou do direito administrativo, você vai começar a verificar que as questões de direito administrativo que a gente vai começar a resolver, principalmente em questões nos simulados, você vai começar a pegar que as questões vão se tornar fáceis, perfeito? As questões vão se tornar mais tranquilas, ok? Então, inicialmente aparenta uma nebulosidade, mas com o decorrer do tempo você vai ver que as questões elas se repetem, elas vão tratar das literalidades dos conteúdos ou do conteúdo aí de direitos e garantias fundamentais, ok? Dito isso, nós vamos nos atermos o que significa direitos fundamentais. Então são os direitos individuais e coletivos que são fundamentais aí para você exercer a tua cidadania. Você está no país, você vai ter esse direito. É como se estivesse vindo de fora, você está vindo de um outro país, você chegou aqui, você vai ganhar uma cartilha e vai dizer assim, olha, você aqui dentro, você vai ter esses direitos garantidos aí pela Constituição Federal. Então é isso que a Constituição está trazendo como cidadã, por isso que ela é uma Constituição cidadã. Então você vai ter um manual, você vai dizer assim, ó, você pode exercer estes direitos que eles são garantidos, são os direitos e as garantias fundamentais, perfeito? Então isso aí aqui é um manual de utilização do exercício da cidadania dentro do país, vamos dizer assim, ok? Vamos lá. Então, o direito de resposta. Então, se você ser agravado aí na Constituição, Constituição não, ficando maluco. Se você sofrer um agravo, melhor dizendo, certo? Num canal aberto, na Rede Globo, por exemplo, no horário nobre, 20h30, Jornal Nacional, colocarem lá o teu nome e denegrir a tua imagem, agora você vai ter o quê? Além do direito de indenização, vai ter o direito de resposta proporcional ao agravo, certo? O que significa direito de resposta proporcional ao agravo? Se foi lá o William Bonner, utilizou um horário nobre de 20h30 para 5 minutos denegrir tua imagem, então você vai ter agora um horário às 5h30 da manhã com o Alexandre Garcia para direito à resposta, ou você vai ter no mesmo horário comercial, no caso 20h30, no mesmo horário ali que vai ser o horário nobre da televisão, vai ser no mesmo horário e provavelmente pela mesma pessoa, ok? Então isso que é resposta proporcional, ter a proporcionalidade garantida, inclusive nesses termos, que é o que? Em termos em relação ao horário, ok? Ao tempo, foi 5 minutos e 30, então você vai ter 5 minutos e 30 para se defender. Dentro desses 5 minutos e 30, obviamente você não pode ofender a parte que lhe ofendeu, perfeito? Senão vai virar aí uma baixaria com esse direito aí, então não pode. Então veja, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, além do direito de resposta, você vai ter aí o direito da indenização, certo? Então, se você sofreu um dano moral, vai receber essa indenização, ou se recebeu aí sofreu um dano material, idem, e da mesma forma aí uma indenização aí por dano com relação à sua imagem. Então veja, vamos trazer algumas observações relativas à jurisprudência do STF e do STJ acerca dessa garantia fundamental, ok? Então pode haver indenização por danos morais,
oriundo de lesões deformantes. Então, danos morais oriundos de lesões deformantes. Pode haver indenizações por danos morais ou à imagem praticado pela imprensa, bem como direito de respostas pautados pelos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mas não pode haver censura prévia, ok? Então não pode censura, que aí é uma das proibições constitucionais. O direito de liberdade de expressão não consagra o direito de incitação ao racismo ou outras formas de discriminação. Então aqui eu estou trazendo uma liberdade da expressão. Dentro dessa liberdade de expressão, você não vai ter aí esse direito de incitação ao racismo ou outras formas de discriminação. Além de direito proporcional ao agravo, você vai estar sofrendo aí vai ser imputado a você um crime aí previsto aí na legislação extravagante do penal, ok? O direito de resposta não pode ensejar a violação da intimidade, da vida privada, de honra e da honra do agressor. O que significa isso? Significa que você não pode ficar num bate-boca acusando um acusa o outro. Aí o STF, na realidade, declarou a não recepção aí da Lei 13.188, que afasta a prática de qualquer controle prévio sobre a liberdade de imprensa e expurgando indevidas limitações infraconstitucionais ao exercício desse direito, certo? Então afasta controle prévio, perfeito? Então o STF declarou que não recepcionou esse dispositivo da lei que tinha então um controle prévio sobre a liberdade de imprensa. Então não foi recepcionado aí pelo STF. Então agora não se aplica esse dispositivo da lei, que havia uma necessidade de controle prévio sobre a liberdade de imprensa, ok? Ainda nessa lei vai ter então o direito de resposta e a retificação. Então, além do direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação ou social, é regulamentado, então regulamenta o inciso 5º do artigo 5º da Constituição Federal. Aqui ele está simplesmente dizendo que a lei 13.188 ela vai dispor sobre o direito de resposta ou a retificação do ofendido, ok? Então essa lei ela regulamenta aí o direito de resposta. O STF num julgamento ele reconheceu a incompatibilidade da lei de imprensa, que é essa aí 13.188, com a vigente Constituição Federal da República. Não impede então que, consideradas as razões que expõe, que qualquer interessado injustamente atingido por publicação inverídica ou incorreta possa exercer o juízo o direito de resposta. Então está dizendo aqui, apesar de a incompatibilidade da lei de imprensa com a vigente Constituição Federal, então não impede aí o direito de resposta, porque ela foi aí não recepcionada ao dispositivo da lei de imprensa, mas isso não vai impedir o quê? Que seja juizado aí, então o direito de resposta, tendo em vista que o artigo 5º do inciso 5º da Constituição Federal assegura esse direito de proporcional a resposta proporcional ao dano. Então esta norma ela tem o que? Uma aplicação imediata. Então uma norma de aplicabilidade imediata. Então o artigo 5º, inciso 5º. Então, ainda que não tenha sido recepcionado, melhor dizendo, aí a lei de imprensa nesse quesito, não há o que se falar o que na restrição desse direito de resposta, tendo em vista que a norma constitucional ela é de aplicação, norma
de aplicabilidade imediata, ok? Então o STF ainda concedeu medida cautelar a fim de garantir ao magistrado integrante de tribunal a prerrogativa de suspender em recurso o direito de resposta sem a manifestação prévia do colegiado. O que significa isso? A lei, ela trazia que o quê? Ela trazia que aqui, ó, que existia a possibilidade de um juiz, apenas considera o direito de resposta e o recurso contra esse direito depender de um colegiado do tribunal, certo? Então um juiz, ele poderia considerar o direito de resposta, e se esse direito de resposta fosse exercido de forma irregular, de tal forma que violasse a intimidade, por exemplo, do agressor, então o recurso agora ia caber aí recurso, mas quem ia decidir seria um colegiado, certo? Então direito proporcional, direito de resposta proporcional ao agravo, era um juiz, um único juiz quem lhe concedia, e agora o direito o recurso do agressor agora dependeria de um colegiado do tribunal. Então o Dias Toffoli, ele reconheceu o que? Ele entendeu, perdão, que o que? Ocorreu uma assimetria, certo? Então nesse caso ele suspendeu essa prerrogativa, e agora o recurso do direito de resposta, ele vai, por medida cautelar, vai ser garantida a um magistrado. Então agora um juiz pode também aí julgar aí um recurso do agressor, perfeito? O STJ, ele assentou que pessoa jurídica pode sofrer dano moral por violação da honra ou da imagem. Então dano moral previsto na Constituição Federal. Então o enunciado da súmula 227, do STJ e não do STF. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Já o STF, ele afirma a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer danos morais, mas que tal direito não alcança nível constitucional. Então veja que o STJ entende uma coisa, o STF ainda entende um pouco divergente. Então tem que cuidar com o que você vai verificar e constatar numa prova. Então STJ entende ser possível danos morais previsto na Constituição Federal ser extensíveis à pessoa jurídica. Ok? Então STJ. Entrando um pouquinho aí adentro, falando um pouco mais de censura, no inciso 9º do artigo 5º vai falar juntamente com o artigo 220, que reforça o direito de liberdade de manifestação do pensamento e da informação, vedando qualquer tipo de censura. Então olha, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Então IACC, e atividade intelectual, artística, científica e comunicação, independentemente de censura ou licença, ok? Então, independentemente de censura ou licença, é livre a expressão da atividade intelectual, a atividade artística, a atividade científica e a atividade de comunicação.
O artigo 220 vai falar que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma de processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Então, obviamente, então que a manifestação do pensamento, a criação e a expressão de informação sobre qualquer forma, então veicular, rádio, televisão ou impresso, não sofrer qualquer restrições, por exemplo, censura, perfeito? Aquilo que a lei da imprensa trazia lá, é um controle prévio, também não tem essa restrição. Observa outros dispositivos da Constituição Federal, que é o que? Inviolabilidade da vida privada, da intimidade, da imagem de outros, ok? Então tem essas situações. Outra situação aí seria o mesmo aí, a direito de resposta proporcional ao agravo. Então observe todos esses outros dispositivos que estão previstos na Constituição Federal, ok? Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço. Então nenhuma lei vai constituir então embaraço a plena liberdade de informação jornalística. Então aquela lei, própria lei aí da 13.188 já tinha isso, então foi suspensa aí, ok? Em qualquer veículo de comunicação social, observando o dispositivo 4, 5, 10, 13 e inciso 14 aí do artigo 5º da Constituição Federal. É vedada toda e qualquer censura, então é vedada a censura de qualquer natureza, política, ideológica ou artística, Então, a censura não pode ser confundida aí com a indicação da classificação de programas de televisão, vídeos aí, e películas cinematográficas. Então, deve ter efeito classificativos e indicativo. E a ideia principal disso é o que? Não deixar um conteúdo inadequado para crianças e adolescentes, ok? Então essa é a situação. Então olha que o STF decidiu: não há horário autorizado, mas recomendado, em caráter autorizativo, vinculativo e compulsório, conferido pela norma questionada ao sistema de classificação data vênia, não se harmoniza os artigos 5º e o inciso 9º, artigo 21, inciso 16 e artigo 220, parágrafo 3º, inciso 1º da Constituição da República. Sempre será possível, então, a responsabilização judicial das emissoras aí de radiodifusão por abuso ou eventuais danos da integridade da criança e adolescente. Perfeito? Inciso 12 aqui, inciso 12 não, a observação 12, né? O STF declarou inexigível a autorização prévia para a publicação de biografias. Olha que interessante. Então alguém quer publicar a sua biografia, inexigível a autorização prévia. Então alguém que quer fazer uma biografia de você, ele está dizendo que é uma liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou olha só, licença da pessoa biografada, ou se já morreu, de seus familiares. Então veja, então obras biográficas, literárias ou de audiovisuais não dependem da tua autorização prévia. Olha que interessante, não depende da autorização prévia. Então, se você passar numa livraria, certo? Se você passar numa livraria e vir um livro aí da biografia do seu nome, não precisa autorização prévia. Então você não pode ficar aí triste aí que vai estar lá o seu livro, ok? Agora você pode exigir
o litígio judicial de que não houve autorização prévia, perfeito? Porque está de acordo aí com o artigo 5º aí da Constituição Federal. Beleza, meu povo? Então, vamos para a próxima questão. Vídeos, tá? O que eu ia te falar? Talvez esteja ficando meio abstrato, mas depois quando você vai para as questões, você começa a perceber que há uma literalidade na cobrança do CESP ou de outras bancas relativo aí aos direitos e garantias fundamentais, certo? Alguma vez ou outra ele traz aí um entendimento principalmente do STF. Então, com o tempo a gente vai superando essa eventual, como que eu posso te dizer, dificuldade, beleza? Então vamos lá, firme, forte, que você está conseguindo aí superar as duas maiores matérias do concurso, que é o direito administrativo, que a gente já superou, e agora a gente está trilhando aí no caminho do direito constitucional, beleza? Precisando, a gente está à disposição. Um grande abraço e até a próxima.